dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou trazer algumas terminologias, né, que a princípio podem gerar certa confusão para você que está estudando contabilidade agora, né? Então, eu vou pedir para você um pouco de paciência, tá? É normal ter esse tipo de dúvida. Eu também tinha muitas dúvidas na época que eu fiz o curso técnico de contabilidade, apesar de já trabalhar na área, né? Enfim, mas quando eu comecei a me deparar com esses conceitos, com essas terminologias, eu tive muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Até eu entender que débito pode ser uma entrada de caixa, uma entrada no banco, um depósito à vista, demorou um pouquinho, mas aí, conforme você vai entendendo toda a mecânica da contabilidade, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho de razonete, né, de livro diário, de partidas dobradas, né, de débito e crédito, então vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas o que é importante você entender agora? Que a contabilidade, na verdade, né, ela possui uma linguagem própria, tá? E que em muitos casos essas palavras ou expressões elas coincidem com termos, palavras ou expressões da nossa língua comum. Muitas vezes não, tá? Então é justamente isso que eu vou tentar trazer na aula de hoje, tá bom? E falar um pouquinho também do conceito de contabilidade, tá? As palavras que mais perturbam o estudante, principalmente o principiante no estudo de contabilidade, são débito e crédito. Foi justamente isso que eu coloquei no comecinho da aula, né? O débito ele tem aquela conotação de algo negativo, tá? Mas na terminologia contábil essa palavra poderá ter outros significados, tá? Ou ter significado de algo positivo, tá bom? Que mais à frente eu vou introduzir isso para vocês, tá? A palavra crédito, na nossa linguagem cotidiana, poderá representar situação positiva, favorável, ou saldo negativo na conta bancária, tá? Na conta corrente bancária. Ou ter crédito no mercado, possibilidade de poder comprar a prazo e por aí vai, e etc. Na terminologia contábil, essa palavra poderá adquirir esses mesmos significados, ou até mesmo corresponder à situação negativa. Não é fácil para o principiante no estudo de contabilidade concordar que em determinado momento a palavra débito seja utilizada para significar algo positivo, favorável, que foi justamente isso que eu coloquei. Então, quando existe a venda de uma mercadoria, né, como que isso é contabilizado no livro contábil, né? Você se entrou pelo banco, né? Se foi feito um depósito no banco, um Pix, enfim, uma transferência eletrônica, o contador ele vai registrar essa operação lançando a débito na conta bancos esse valor, né? E lançando a crédito na conta receita, que é uma conta de resultado, tá? Mas isso mais para frente a gente vai discutir. O importante é você entender assim, você fala, puxa vida, como que um dinheiro que está entrando na conta da minha empresa, que é proveniente de venda de mercadoria, né? Eu vendi, eu prestei um serviço, ele é lançado a débito, né? Na conta banco, na contabilidade é lançado a débito. Então, um mecanismo contábil e que eu vou tentar mitigar essa confusão no decorrer do curso, tá? É, para que você possa entender com facilidade não só o mecanismo do débito e crédito, bem como todo o processo contábil, é preciso ter consciência de que algumas palavras, que é o caso que eu falei do banco, né, termos ou expressões utilizados no seu dia a dia, podem ter significados diferentes quando utilizado pela ciência contábil, tá? Mas não se preocupe com isso agora. Você vai ver que no decorrer do curso, fazendo exercício, isso vai ficar bem claro, bem tranquilo, você vai ficar familiarizado com toda essa sistemática e vai ficar mais familiar isso, tá bom? Mais claro, tá? Nós vimos, né, na aula anterior alguns exemplos, né, de expressões que fazem parte da terminologia contábil, né? Quando supostamente constituímos a empresa, né, para comercializar calçados, que foi um exemplo, né? Então você viu alguns termos lá: capital, estabelecimento, imóvel, ponto comercial, legalização da empresa, personalidade jurídica, enfim,
uma série de termos, né? Patrimônio, fornecedores, clientes, tal. São termos que nós vamos discutir no decorrer do curso, mas são termos contábeis. Isso aqui, né? Esses termos que estão elencados nesse slide, eles são termos que eles vão te acompanhar no decorrer do curso, tá bom? Não se preocupe em entender nada disso agora, que durante a evolução natural do curso, eu vou conceituar o que é cada uma dessas coisas, tá? Se você tiver alguma dificuldade para entender, né, alguma explicação, procure verificar se o problema não está no significado das palavras. Isso é fundamental, tá? Vou dar um exemplo. Quando você olha a palavra clientes na contabilidade, você tem que sempre enxergar isso do ponto de vista da empresa, tá? Então, o que supostamente traz de informação nessa conta contábil, né? Nesse razão de clientes? O que você vendeu, seja ele, o que a empresa vendeu, seja ela a prazo ou à vista. Ah, é uma prestadora de serviço, então foi a receita oriunda da prestação de serviço, tá? É o que se espera encontrar, né, nessa conta, né? A contrapartida disso, né? Clientes são as duplicatas a receber, as antigas duplicatas a receber, né? Que era um termo que a gente usava na faculdade, tá? E fornecedores é a mesma coisa, são prestadores de serviço que você pagou para prestar um serviço para sua empresa. Basicamente isso. Tá? Pode ser um fornecedor de mercadoria que vendeu algum item de revenda para você, né? Ah, é uma loja de sapato, então são os sapatos que vieram da fábrica. Você tem que pagar o fornecedor, você vai pagar para receber essa mercadoria na sua empresa, certo? E como isso é contabilizado? Você vai contabilizar na conta de fornecedores. Você vai debitar a conta fornecedores, né, que é o pagamento disso, tá? E creditar a conta de contas a pagar, ou enfim, o banco, né? Se você pagou à vista, você acredita banco, tá? Mas isso nós vamos discutir mais para frente. Só estou te dando um exemplo agora, tá? A- Qual que é o conceito de contabilidade, então? Né? A contabilidade, como eu coloquei na primeira aula, é uma disciplina, uma matéria como matemática, física, geografia e química. Né? Ela é uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Tá? Então, é uma ciência que vai estudar basicamente o aspecto patrimonial da empresa. Aí você pode me perguntar, tá, tudo bem, professor, mas o que é o patrimônio? Né? O patrimônio nada mais é do que tudo aquilo que engloba a atividade econômica da empresa. Tá? Então, na aula anterior, nós vimos que o patrimônio ele pode ser composto por dinheiro, né, que foi aquele capital que você integralizou, ou seja, o capital que você colocou na empresa para começar a operar, para comprar balcões, comprar as vitrines, comprar as prateleiras, a máquina registradora, mercadorias, enfim, todo o conjunto de elementos necessário para a existência dessa empresa, tá? O conceito de patrimônio na contabilidade se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa, que foi o que eu coloquei. Os bens e direitos compõem o ativo, enquanto as obrigações formam o passivo, tá? Então, basicamente, né, o patrimônio ele é formado pelo ativo da empresa, ou seja, tudo que ela tem de bens e direitos, tá? Ou seja, clientes, banco, estoques, ativo imobilizado, tá? E depois nós vamos entender a estrutura do balanço e discutir cada uma dessas contas e subcontas e subgrupos, tá bom? E a parte de obrigações ela é constituída pelo quê? Fornecedores, que você precisa pagar o fornecedor da sua mercadoria para revenda, você tem que pagar salário de funcionário, pagar o aluguel, energia elétrica, contas de consumo no geral, né, IPTU, água e assim por diante, tá bom? Mas também não se preocupe com nada disso, que mais para frente nós vamos trazer exemplos e inclusive de contabilização, tá? Mas então, vamos voltar um pouquinho que a gente viu na primeira aula, né? Então, o que é uma empresa, propriamente dita, né? Você pode pensar, uma empresa é aquela que tem um CNPJ, ok, beleza, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? E depois eu posso até trazer um exemplo de um cartão de CNPJ para vocês, tá? Mas o que a empresa ela vai muito mais além disso, né?
ela é, na verdade, uma unidade de produção, tá? Seja ela prestadora de serviço ou não, ela é uma personalidade que produz alguma coisa. Qual que é o objetivo dessa produção, né? É desenvolver uma determinada atividade econômica. Observe que aqui eu não estou falando se ela é uma empresa destinada a oferir lucros, porque nós podemos ter as entidades sem fins lucrativos, né, as filantrópicas, que elas não oferem lucro, elas existem para atender uma demanda social, e aí elas vão oferir, na verdade, superávit ou déficit, que é diferente de lucro e prejuízo, mas também é um assunto que vai ser tratado mais à frente, tá bom? Então, o que eu preciso que você entenda agora é que a empresa, na verdade, ela é uma unidade de produção, tá? Resultante da combinação dos três fatores de produção, natureza, trabalho e capital, e constituída para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, ela tem personalidade própria denominada jurídica, personalidade jurídica. Então, entenda que a empresa, ela necessariamente tem uma personalidade, que é a jurídica e, portanto, ela tem um CNPJ, tá? Que é um número igual ao CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Assim como a pessoa física tem o CPF, que é o cadastro da pessoa física, a empresa tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Beleza? Tudo bem até agora? Então tá, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, manda um e-mail para mim, que assim que possível eu vou tentar responder, tá bom? Vou sanar suas dúvidas. As informações de ordem econômica referem-se à movimentação das compras e vendas, despesas e receitas, evidenciando os lucros ou prejuízos apurados nas transações realizadas pela empresa. O que isso quer dizer? Que toda a informação que é registrada na contabilidade, ela tem o objetivo de apurar o resultado do exercício. Ah, professor, mas o que é exercício? Exercício é o ano calendário, tá? Então, entenda que na contabilidade, o exercício, ele é o ano calendário que você está estudando, que você está analisando, que você está analisando a movimentação, tá bom? As informações de ordem financeira referem-se ao fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Para fornecer tais informações, a contabilidade precisa registrar toda a movimentação do patrimônio, tá? Então, olha só, aqui você tem dois conceitos importantes. O conceito de informação econômica, que é a movimentação de compra, por exemplo, despesa e receita, reconhecer despesa e receita, e a movimentação de ordem e as informações de ordem financeira, que aí nós vamos para o limiar, né, para o detalhe do fluxo de caixa, o que está entrando e o que está saindo de dinheiro. Tá? É basicamente isso. Então você tem a movimentação, as informações de ordem econômica e as informações de ordem financeira. Tá bom? Mas como que isso é registrado na contabilidade? Vamos assumir que você seja contabilista de uma empresa, tá? Você terminou o curso técnico, profissionalizante, né? Você foi para a faculdade, terminou a graduação em ciências contábeis, foi aprovado no exame de suficiência, né? E aí você vai, a partir desse momento, fazer a contabilização dos fatos que ocorrem nessa empresa. Aí você me pergunta, tá, beleza, por onde que eu vou começar? Né? É claro que você, quando terminar a faculdade, você já tem ciência disso, mas vamos imaginar que você, a princípio, não tenha, né? Você tem a formação acadêmica, mas você não tem a prática. Então, por onde que você começa? Pela escrituração. Você vai ter que escriturar esses eventos de ordem econômica e ordem financeira na contabilidade. Ou seja, escriturar uma venda de um sapato, o pagamento de uma energia elétrica, o pagamento do salário, você vai ter que escriturar. Então, o primeiro passo é fazer a escrituração contábil desses eventos, tá bom? E a escrituração é uma das técnicas utilizadas pela contabilidade. Consiste em registrar os livros próprios, aí é livro razão, livro diário, tá? Que depois eu também vou mostrar exemplos para vocês mais à frente, os acontecimentos que provocam modificações no patrimônio da empresa. Então, vamos lá. A venda de um calçado, ela provoca a alteração no patrimônio da empresa. Como assim? Ela vai gerar, teoricamente, lucro.
tá? Você vendeu o sapato, então vai entrar recurso no seu caixa. Você vende com uma margem de lucro, então entra esse dinheiro imediatamente no banco ou no caixa da sua empresa. Então isso gerou, na verdade, uma alteração no patrimônio, tá? Então houve uma venda, você tem que registrar essa venda. A escrituração começa pelo livro diário. O livro diário ele é fundamental na contabilidade. É o livro onde vai trazer toda a escrituração contábil, pagamento de conta, notas fiscais emitidas, recibo de aluguel, conta de água e esgoto, enfim, as faturas diversas, duplicadas, que são contas a pagar ou contas a receber, contratos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Ocorreu na empresa o seguinte fato: venda de um automóvel à vista, tá? Então, como é uma empresa de calçados, vamos imaginar que o automóvel é um veículo, né? Vamos considerar, na verdade, que é um veículo para você fazer entrega de sapato. Então, ele é um imobilizado, tá? Ele está no ativo imobilizado da empresa, ele está contabilizado lá, tá bom? Para comprovar essa venda, foi emitida uma nota fiscal. Mediante esse documento, o contabilista providenciará o registro do fato, que é a venda do automóvel à vista no livro diário. Inicia-se aí o processo da contabilização. Então, o que, que o contador vai fazer? Ele vai contabilizar essa venda desse veículo. Então, ele precisa tirar isso do patrimônio, ele precisa tirar isso do ativo da empresa, tá? Ele vendeu, esse veículo não está mais lá. Então, ele vai debitar a conta bancos e creditar a conta veículos. E aí, mais para frente, você vai entender por que, que eu fiz esse movimento. Ah, mas por que, que você debitou a conta bancos e creditou veículos se o dinheiro está entrando no caixa? É aí que vem aquela questão do conceito de entendimento de palavras, das palavras. Então, a palavra débito, nesse caso, não tem relação com saída de dinheiro, muito pelo contrário, com a entrada de dinheiro. Esse dinheiro está entrando no caixa da empresa, tá? Então, lá na frente, quando nós estudarmos a estrutura do balanço, o livro diário, isso vai ficar mais claro. Então, por favor, não se preocupe com isso agora, tá? Eu estou dando um exemplo só para você entender, mas não se preocupa com isso agora. O que você tem que entender é que todo evento que acontece na empresa, seja financeiro ou econômico, ele precisa ser escriturado pela contabilidade. Daí a importância de você mandar o movimento financeiro, seja ele via Excel, via arquivo CSV para o escritório de contabilidade importar isso para o sistema para poder fazer o livro diário, o livro razão, apurar o balancete de verificação, a DRE, demonstração do resultado do exercício, enfim, as demais peças contábeis. É fundamental que você mande isso mensalmente, tá? Por conta disso, tá? E aí a mensagem final que eu queria deixar hoje é assim, é uma mensagem que eu vi num boletim e eu achei legal a gente trazer para a aula, tá? Que vencer não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores, é a própria realização do ser, tá? Então é isso. Eu queria deixar para você aqui essa reflexão, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Por enquanto não tem exercício porque são aulas teóricas, então eu preciso introduzir isso para depois a gente começar a brincar um pouquinho com o número, com o livro razão, com débito, com crédito, tá? Mas por enquanto eu queria te pedir para deixar o seu like. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Se inscreve no canal porque isso ajuda o trabalho. Esse conteúdo é todo gratuito, esse curso é de graça, tá? Eu não estou vendendo o curso, eu estou dando aula porque eu quero dividir o meu conhecimento com vocês. E eu queria pedir para, por favor, me ajudar se inscrevendo no canal e deixando um like, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos e por hoje é só.